Paz do Senhor Jesus, boa noite, ou bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você vai estar assistindo essa transmissão, mas estamos aqui ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, até que o Senhor tenha nos sustentados. Vamos abrir a palavra de Deus? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Olha só, vamos estar lendo o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos, bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Amém? Vamos entender uma coisa. Por que é tão difícil entrar, segundo o que Jesus Cristo está nos mostrando aqui, entrar no reino dele? Por que é tão difícil? Simplesmente existe um conflito de ideia. Qual é esse conflito? Primeiro, que a minha carne pensa, meu corpo, meu cérebro, eu. Segundo, é o que o Espírito Santo me diz para fazer. Por isso que é tão difícil entrar no reino de Deus. O principal ponto, a exclusividade do que o Senhor Jesus Cristo espera que nós façamos, é a submissão. É negar-se a si mesmo. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, seguir a orientação do Espírito Santo. Por isso que é tão difícil. Muitas das vezes nós ouvimos assim: se você for fazer com má vontade, não faça. O problema está nessa ênfase. Se for fazer com má vontade, nós, homens pecaminosos, pessoas pecaminosas, seres humanos falhos como nós somos, nós não fazemos nada de bom. Olha o que o jovem rico perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: por que você me chama de bom? A resposta veio: não existe ninguém bom. Bom somente Deus. Difícil ouvir isso, né? Que nenhuma carne é boa. Jesus está falando da totalidade da essência. Não está falando da superficialidade. Não está falando daquilo que os olhos contemplam. Como nós lemos aqui: pelos frutos conhecereis, versículo 16. Quando nós não estamos em Cristo, fazemos obras incompletas, fazemos obras falhas, fazemos obras deturpadas, fazemos obras literalmente na coxa. Por quê? Nós não estamos afundados junto ao grande fundamento que é Jesus Cristo. Em Efésios diz sobre a armadura de Deus: vestivos da armadura de Deus, da couraça, do sapato, dos lombos, do elfo, de tudo. Mas no final das contas, tudo aquilo ali que você lê, da palavra, da espada, ela te remete, ela te leva, ela te indica, ela te direciona a Jesus. Mas como assim? Quem é que nos protege? Jesus, é Deus. Quem é que nos ensina da palavra? É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Quem é que dá o pão de cada dia para nós? É Deus, Jesus, é o Espírito Santo.
deu, autorizado pelo Pai. Tudo leva a Jesus. Então não tem como fugir. Aí você vai me perguntar assim, mas se é tão difícil assim, quem é que pode se salvar? Jesus Cristo. Ele já nos salvou da morte. Nos entregou a opção de escolhermos segui-lo ou não segui-lo. Quem confessa Jesus Cristo, confessa Ele como Senhor e Salvador. Então, automaticamente, a palavra de Deus diz que Ele nos comprou, não por ouro nem prata, mas com preço de sangue, pelo preço da vida. Ele deu a vida dele por nós. Na teoria escrita, a nossa vida pertence a Ele. Ele não deveria fazer tudo o que lhe apraz, tudo o que Ele quer, mas por que Ele não faz? Por que Ele não obriga você e eu e você, nós, fazermos o que Ele quer? Não acabei de explicar? Ele não te comprou? Você não ouviu aquela apelação que muitas das vezes se torna até ridículo? Quem deseja aceitar Jesus? Quem deseja aceitar Jesus? Puxa, como assim aceitar Jesus? Eu prefiro assim, eu prefiro isso. Quem deseja recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas por que recebê-lo? Porque não é por obrigação, não é por pressão, não é por vergonha nem constrangimento. A palavra de Deus diz que o amor, o Evangelho, a cruz, o amor de Cristo nos traz constrangimento. Como é que traz esse constrangimento? Quando aprendemos quem Ele é. De fato, é difícil, quase impossível, num culto, você aprender desse amor. É quase impossível. Por quê? Como você vai aprender tudo? E mesmo que nós alcancemos 80, 90, 100 anos, ainda assim a Bíblia fala que em partes, não é tudo. Deus disse, Jesus explicou, se fosse dado todo o conhecimento ao ser humano, ele não suportaria, ele não aguentaria. Nós mesmos, quando passamos uma dificuldade, nós recorremos à nossa memória cerebral e não encontramos recursos necessários para estar tentando solucionar aquele problema. Imagine se Deus fizesse um backup de todo o conhecimento do coração dele e introduzisse no homem. Explodiria, sobrecarregaria, não conseguiria ter função, não conseguiria aceitar. É igual um programa de computador. Se o computador não tem a capacidade necessária para fazer todo o processamento de dados, ele não faz. Ele buga, ele trava. Por quê? Ali é muita informação para pouco processador. Por isso que o Espírito Santo, ele tem que transformar tudo aquilo que Jesus Cristo quer para as nossas vidas. Porque se for dado, a gente não vai entender, a gente não vai compreender. Nos evangelhos, os 4 evangelhos mostram o quê? Discípulos que não compreendiam o que Jesus falava a eles. Para nós, muitas das vezes também funciona assim. Outros entendem, mas são negligentes, irresponsáveis. Outros faz vista grossa, outros não querem nem saber, mas estão dentro da igreja. Como eu li, 1 Samuel capítulo 12, que diz: vós que se erraram, pecaram, não desviem-se, continue seguindo. O profeta Samuel falou isso para o povo, nos dando o que? Um exemplo. Errou com Jesus? Não se afasta dele não, continua. Faça como Pedro fez. 2 situações no mesmo local. Judas que iria trair a Jesus Cristo e Pedro que iria traí-lo negando. Duas pessoas que traíram e falharam. Uma não aguentou, de vez buscar ajuda em Jesus, preferiu se suicidar, se tirou a própria vida. Outro também amargou um choro extremamente profundo, não estava aguentando, e a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus, mas Jesus também foi ao encontro dele. Mas por que Jesus não foi ao encontro de Judas? Por que Jesus
impediu Judas de tirar a própria vida? Isso ocorreu no espaço dos 3 dias. Existem tempos, existem situações. Deus está trabalhando em tempo e fora de tempo. Quem está fora da igreja está sendo trabalhado. Quem está dentro da igreja está sendo trabalhado. Porque o Senhor daqui e o Senhor de lá é o mesmo. O Senhor é o que cuida de lá de fora, é o Senhor que cuida daqui de dentro. A Bíblia diz que todos nós prestaremos conta. Então, quando você olhar a porta se abrir, entre. A Bíblia diz, não minta. Não minta. Ah, mas você não sabe o que eu preciso fazer para manter o meu serviço. Eu preciso mentir. Você quer manter o serviço que é temporário? Ou você prefere trocar isso por uma estadia infinita no lago de fogo e enxofre? Em outras palavras, o inferno. Ah, mas aí é uma ameaça. Não, não é uma ameaça. Deus está falando o que Ele vai fazer com as pessoas que não querem aprenderem a obedecer o que Ele está ensinando. Porque você não foi criado para desobediência. Você foi criado para a honra, glória e louvor de Deus. Por isso que você foi criado. Para ter a alegria da satisfação de compreender quais são os caminhos de Deus. E Ele vai lá e te responde, os meus caminhos é esse, bom, perfeito e agradável. Mas como é que eu sinto algo agradável em sendo perseguido? Você nem perseguido é. Porque você tem a liberdade, Jesus está lá te protegendo. Mas Ele mesmo disse, aqueles que seguirem a mim sofrerão perseguições. Nós sofremos perseguição aqui no Japão? Não sofremos. Temos a liberdade de pregar, então é necessário pregar. Nós sofremos perseguições por viver? Não. Então você tem a liberdade de viver. No Brasil está um pouco mais difícil? Está um pouco mais difícil. Mas ainda você não vê nenhum cristão sendo perseguido com arma de fogo, sendo morto, como acontece lá no Oriente Médio. As perseguições são só constitucionais. Isso porque diz que a liberdade está apoiada na Constituição. Mas hoje em dia, se você for falar alguma coisa, se torna guerra, se torna difícil. As pessoas não aceitam. Não pode instruir a criança, não pode falar isso para o adolescente, não pode falar isso para o adulto, não pode falar isso mais para ninguém. Daqui uns dias, se não tomarmos cuidado, vai acontecer de que o Brasil vai se tornar um país sem lei. Não é isso que nós queremos. Quem viu há mais ou menos 10, 12, 13 anos atrás, o pastor Marcos Feliciano, ele falou algo que ninguém levou a sério. E ali foi uma profetização daquilo que estava acontecendo e iria acontecer mais profundamente. E não foi isso que aconteceu. Procura lá, Marcos Feliciano profetizou há 10, 12 anos atrás algo do que o Brasil estaria vivendo se não tomasse cuidado. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Entrar no reino de Deus consiste em abnegar-se, se submeter debaixo da potente mão de Deus. Eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar? Sim, é verdade. Eu também preciso. Nem só de pão viverá o homem. Jesus falou, não é só de trabalhar que nós vamos viver. Nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para essas coisas, eu te aconselho a começar a buscar, a ter tempo. Porque lá no inferno, lá no lago de fogo e enxofre, no tormento de ranger de dentes, haverá tempo, mas não haverá mais tempo para buscar a palavra. Lá é só lugar de tormenta. Mas para aqueles que entram no reino de Deus, já é um local totalmente diferente. É onde você vai conhecer como é realmente conhecido. Você saberá o que é que Deus tem preparado para aqueles que entrar pela porta estreita. Você conhecerá aquele que te salvou da morte. Você conhecerá o amor infinito de Deus. Você terá um contato com o Espírito Santo, como nós temos aqui. Mas
mas nós veremos lá realmente como Ele é. Persevere em entrar pela porta estreita. Aí você vai dizer assim: para você é fácil, porque você está falando aí. Quem disse que é fácil? As pessoas acham que aquele que está ministrando para ele é fácil. Não existe fácil para ninguém. Se não foi fácil para o próprio Senhor, o unigênito Filho de Deus, como é que vai ser fácil para você? Para nós, que somos criaturas inferiores a Jesus, como vai ser fácil para nós? Se não foi fácil para o nosso Criador, para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, para o nosso irmão, como foi fácil para ele? Não foi. Então para você também não vai ser. Mas persevere, busque, esteja prontos a servir a Deus. Aí eu não quero servir, eu rebato mesmo. Não, se você escolhe isso daí, quando você fala o que você quer, no tempo que você acha que você quer, depois para construir e reconstruir, você vai falar assim: aí tem que ser no meu tempo. Aí já era, porque no seu tempo você falou o que você queria, você não ouviu o que precisava. Aí na hora que você vai pedir ajuda para Deus, você vai falar assim: Deus, me socorre, eu preciso da ajuda hoje. Aí muitos passam muitas dificuldades e falam assim: Deus, por que o Senhor não está me ouvindo? Não, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo e vendo. Mas Ele tem que deixar acontecer. Por que tem que deixar acontecer, Ricardo? Não é isso. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aumenta o volume no último lá. Todo mundo é obrigado a ouvir o meu louvor? Não. Ninguém é obrigado a ouvir o seu louvor. Põe no som baixo. Põe no som baixo. É você com Deus. Os outros não precisam. Mas aqui é o pancadão. Jesus ouviria isso? Jesus colocaria louvores altos? Não. Jesus fez, sempre fala a diferença. Você também tem que fazer. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Entre pela porta estreita. Lembre-se, você já tinha a chave. Jesus pegou a chave da morte. A chave de Davi, que abre portas que ninguém pode abrir. E ele, quando fecha as portas, ninguém mais pode abri-las. Mas Deus pode fazer muitas coisas para você, desde que você se submeta debaixo da potente mão do Senhor. Diz a palavra de Deus: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é se humilhar diante das pessoas, não é isso. É se humilhar naquilo que Deus está pedindo para você fazer. É coisas que vai doer, coisas que vai custar caro, coisas que muitas das vezes vai envergonhar a própria carne. Mas a Bíblia diz, Mateus 24:13, todo aquele que perseverar até o final será salvo. Deus te abençoe. Persevere na salvação de Cristo.